Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado federal General Girão repudiou Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O oficial encetou, ressaltando a necessidade de respeito entre as instituições. Eu gostaria de deixar claro para todos os colegas deputados que a democracia brasileira precisa existir e funcionar dentro de princípios de respeito. Esses princípios de respeito começam basicamente entre nós, seres humanos, políticos, pessoas, cidadãos de maneira geral. Mas, acima de tudo, esses princípios de respeito precisam acontecer com as instituições brasileiras. Nesta toada, o parlamentar repudiou Omar Aziz, classificando-o como um moleque e defendendo que Aziz seja processado pelo Ministério da Defesa. Nós não podemos aceitar que um senador da República que deve à justiça, infelizmente ele deve à justiça, o senador Omar Aziz, como presidente dessa CPI que nos envergonha, já que é uma CPI que tem cartas marcadas e não quer chegar à verdade, tenha se dirigido de forma desrespeitosa às Forças Armadas. Por favor, eu gostaria de pedir aos colegas deputados e aos colegas senadores que demonstrassem seu repúdio e sua indignação a essa postura moleque. O senador Omar Aziz demonstrou que é um moleque que não merece o respeito de um senador da República. Ele se rebaixou ao nível mais sujo que pode haver no nosso país ao fazer essa difamação. Eu espero que ele seja processado pelo Ministério da Defesa, porque é um absurdo o que ele fez. Ademais, Girão proferiu severas críticas aos modus operandi da CPI. Se nós queremos a verdade, temos que investigar a fundo para onde foi o dinheiro, e nós sabemos que isso não está acontecendo. Ontem foi um dia muito triste para mim. Eu me pronunciei nas redes sociais, mas não foi suficiente. Hoje eu agradeço a possibilidade de me pronunciar e deixar clara a minha indignação máxima com a postura adotada pelo senador Omar Aziz e por aqueles que se somaram a ele. Outro sim, o general contradisse e desprezou a postura abraçada por Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. Esta situação me preocupa muito porque outros senadores, como o senador Renan Calheiros e o senador Randolfo Rodrigues, também se somaram a ele, além de outros. Dessa maneira, Girão defendeu o caráter moderador das Forças Armadas na Constituição Federal. Por favor, as Forças Armadas merecem respeito. Elas são o grande poder moderador da República. Que fique muito claro o posicionamento do deputado General Girão, um militar da reserva que muito se orgulha de ter participado das Forças Armadas. General Girão também abordou o pedido de prisão apresentado pelo advogado Paulo Farias contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso diante de uma corte corporativista e que protege seus pares, deixando de lado a soberana vontade popular. Alexandre de Moraes envergonha a nação brasileira. E o STF, que deveria ser o guardião, só tem afrontado a Constituição Federal. O Brasil reza para que não seja mais um espetáculo jurídico. As afrontas contra a Constituição e as garantias individuais foram exorbitantes. Prisões ilegais, presos políticos e processos e investigações sem fundamento ou materialidade de crime. Por meio das redes sociais, o militar também pontuou: tenho orgulho do povo polonês, lugar onde morei com minha família por 3 invernos e fomos muito bem recebidos. Eles abominaram a palavra comunismo de toda e qualquer manifestação pública, até mesmo da existência de um partido político com esse nome. Vamos copiar e colar aqui? Sinceramente, senhor ministro Barroso, por que, ao invés de dar piruada em temas do Legislativo, o senhor não passa a cumprir a sua missão no TSE? Vá cuidar de mais transparência nas eleições e deixe que nós, deputados e senadores, cuidemos de legislar. Ora bolas, é muita audácia querer interferir. Estou do lado da verdade, da transparência e da democracia. Estou do lado de Jair Bolsonaro e do Brasil. Numa democracia deve prevalecer a vontade soberana do povo. Esta precisa estar amparada pela verdade do seu voto. Para isso, é preciso que haja transparência. Então, ter um voto que possa ser auditado é o melhor caminho. Quem estiver contra, está negando a vontade do povo. Ao avaliar mensagem do comandante da Aeronáutica Omar Aziz, Girão salientou:
Sem o respeito não há ordem, e somente as Forças Armadas são a garantia do restabelecimento dessa ordem. Ademais, o congressista complementou: tenho 36 anos dedicados ao Exército de Caxias, que forjou o meu caráter, e de muitos que passaram apenas o tempo do serviço militar. As Forças Armadas brasileiras são o baluarte da democracia brasileira. Merecem respeito. Fizeram muito mais pela nossa nação do que o mandato daquele que preside a CPI do circo e mancha a imagem do Senado. A justiça ainda precisa punir com rigor seus delitos no Amazonas. Não podemos ser irracionais. A oposição está tão desesperada que quer investigar um suposto crime de prevaricação por falta de medidas relativas a um crime que não houve. E o pior, que conseguiram apoio da Corte Suprema. Eita Brasil, onde anda mesmo a justiça? Corrupção, roubalheira, estatais dando prejuízos, bilhões de reais doados para republiquetas socialistas que deixaram um rombo nos cofres brasileiros. Esse foi o legado de vergonha e de dívida que o PT deixou para o Brasil. O jeito PT de governar precisa ser mostrado ao povo. Assim está. Pela oportunidade de me pronunciar nessa sessão hoje, eu gostaria de deixar claro para todos os colegas deputados que a democracia brasileira precisa existir e funcionar dentro de princípios de respeito. E esses princípios de respeito começam basicamente entre nós, entre os seres humanos, entre os políticos, entre as pessoas, os cidadãos de uma maneira geral. Mas, acima de tudo, esse princípio de respeito precisa acontecer com as instituições brasileiras. Então, eu preciso deixar clara a minha indignação e gostaria, sim, que esse pronunciamento fosse passado na Voz do Brasil, mas que também ganhasse todas as casas que fosse possível, porque não podemos aceitar que um senador da República, que deve à justiça, infelizmente ele deve à justiça, o senador Omar Aziz, como presidente dessa CPI, que nos envergonha porque é uma CPI que já tem cartas marcadas e que não quer investigar a verdade, tenha se dirigido de forma desrespeitosa às Forças Armadas. Então, por favor, eu gostaria de pedir aos colegas deputados e aos colegas senadores também que demonstrasse o seu repúdio e a sua indignação com essa postura moleque. O senador Omar Aziz demonstrou que é um moleque, que não merece o respeito de um senador da República. Ele se rebaixou ao nível mais sujo que pode ter no nosso país ao fazer essa difamação. E eu espero que ele seja processado pelo Ministério da Defesa, porque é um absurdo o que ele fez. Se nós queremos a verdade, temos que investigar a fundo para onde foi o dinheiro. E sabemos que isso não está acontecendo. Então, por favor, hoje, dia 8 de julho, ontem foi um dia muito triste para mim, me pronunciei nas redes sociais, mas não foi suficiente. Então, hoje eu agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de me pronunciar e deixar claro a minha indignação máxima com a postura adotada pelo senador Omar Aziz e por aqueles que também se somaram com ele. Me preocupa muito isso, porque outros senadores, como o senador Renan Calheiros, como o senador Rodolfo Rodrigues, também se somaram a ele e outros, que eu não vou ficar falando o nome deles aqui agora. Então, por favor, as Forças Armadas merecem respeito, porque são o grande poder moderador da República. Que fique muito claro o posicionamento do deputado General Girão, um militar da reserva que muito orgulha de ter participado das Forças Armadas e... Meus amigos do Rio Grande do Norte e do Brasil, e eu quero passar para vocês as informações últimas aqui da Câmara de Deputados em relação ao caso da prisão do deputado Daniel Silveira. A Câmara vai votar às 17 horas, dia 19 de fevereiro, sobre a legalidade da prisão do deputado Daniel Silveira. O que a gente está tratando aqui não é da prisão de um deputado. O que nós estamos tratando aqui é da obediência à Constituição Federal. O que nós estamos tratando aqui é da submissão de um poder em relação ao outro, caso a Câmara dos Deputados não entre no circuito realmente para decidir sobre a prisão. Foram 2 dias de discussões, imagino a extensão e a qualidade dessas discussões, mas agora nós precisamos demonstrar a soberania e a independência da Câmara dos Deputados. A democracia brasileira está sendo colocada em risco, sim, por uma decisão arbitrária
ilegal, inconstitucional. Está na Constituição, é claro isso daí. Vários juristas brasileiros já se posicionaram sobre isso. Isso está muito claro, não há dúvida. E agora a Câmara tem que decidir, num voto aberto, se a prisão deve permanecer ou não. A gente precisa entender, nós não seremos coniventes. Se alguém errou, que seja cobrado, que pague pelo seu erro, mas dentro da lei. É isso que a gente quer. Não podemos aceitar que o Supremo tenha votado, inclusive, por 11-0, a legalidade da prisão. A gente sabe que foi inconstitucional. O que nós queremos é o cumprimento da Constituição Federal. É isso e para isso que nós fomos eleitos. Não tenho dúvida nenhuma. Nós temos que agir com inteligência, mas não podemos nos abaixar a um poder que não está reconhecendo a autonomia de um outro poder. Não podemos aceitar de maneira nenhuma que uma situação dessas seja mantida.